Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Agribusiness Summit, no oferecimento de FenaSucro e Agrocana Trends, uma plataforma que foi criada para trazer para você informações e atualizações do setor de bioenergia. Gostaria aqui de agradecer ao nosso patrocinador Agreco, que nos possibilitou reunir essas feras que estão comigo aqui hoje. E para debater o tema de hoje, um dos temas que estão mais em voga na boca do planeta, a sustentabilidade. Como produzir atendendo a essa nova demanda mundial por sustentabilidade? Como o homem do campo, como as universidades, como nós estamos nos comportando para atender esse grande consumo mundial e com sustentabilidade. E hoje, para falar comigo, eu trouxe aqui só feras. Almir Torcato, Canoeste, executivo à frente de quase 2.000 plantadores de cana. Seja bem-vindo, Almir. Paulo Artacho, nosso querido professor, que tem aí uma bagagem sobre o aquecimento global e teve a oportunidade aí de participar de vários eventos, de várias conquistas, né, de pesquisas, e vai estar aqui com a gente hoje também falando um pouco mais sobre tudo isso. E o nosso querido professor Gonçalo, representando aqui a Unicamp, que vai também trazer todas as inovações que estão sendo disponibilizadas no mercado no quesito sustentabilidade. Paulo, vou começar com você. Você que é uma pessoa que dividiu o Prêmio Nobel da Paz junto com Al Gore na questão do aquecimento global, eu queria te perguntar como que você enxerga nessa trajetória de lá para cá? O planeta estagnou, ele andou para trás, andou para frente. Como que nós estamos hoje tendo essa sustentabilidade dentro dessa questão que é o aquecimento global? Fala um pouco para a gente, Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Paulo. Realmente é um prazer estar conversando com vocês uma questão tão importante e urgente, não só para o agrobusiness, mas também para o Brasil e para o planeta. Bem, em resumo, respondendo a tua pergunta, eu relembro que a Conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente humano aconteceu em 1972, há 50 anos atrás. A Rio 92 aconteceu há 30 anos atrás. Veja como o tempo passa muito rápido, né? E nós estamos agora na 27ª Conferência das Partes da Convenção Climática, sem que nenhuma grande iniciativa tivesse realmente tido qualquer efeito depois desses 50 anos de alerta da ciência sobre os perigos que a nossa sociedade, a nossa economia, as nossas indústrias estão correndo com a questão do aquecimento global. Como resultado disso, ontem mesmo, a Organização Meteorológica Mundial anunciou de que o planeta vai atingir 1,5 graus Celsius de aquecimento global em 2026 já, ou seja, daqui a 4 anos, e a questão das mudanças climáticas estão se acelerando rapidamente, como qualquer um pode ver, por exemplo, no aumento dos eventos climáticos extremos, né? Estas chuvas muito intensas que ocorreram em Petrópolis, ocorreram em Paraty algumas semanas atrás, as chuvas no começo do meio do ano em Minas Gerais, na Bahia, e vai por aí afora, né? Então, o clima do planeta está se tornando cada vez mais carregado de eventos climáticos extremos, tanto do lado das inundações, como eu falei, também como do lado das secas. Então, vejam, a seca que o Brasil teve no Brasil Central em 2021 foi a maior dos últimos 119 anos. Isso impactou a produtividade agrícola, isso trouxe instabilidade energética, né, insegurança energética, que nós ainda estamos pagando um valor mais alto na conta de luz para dar conta disso. Então, vejam que as questões estão se acelerando, mas as ações, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista das empresas e da sociedade, não estão acompanhando a necessidade urgente de reduzir emissões de gases de efeito estufa.
E o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes nas mudanças climáticas. O Brasil, com a sua economia centrada no agronegócio, o agronegócio depende do clima. Depende da chuva na hora certa, depende da temperatura na hora certa e assim por diante. Então, nós temos vulnerabilidades muito importantes e também temos oportunidades, né? As oportunidades, por exemplo, de aproveitamento de energia solar e eólica, que nenhum outro país do planeta tem as oportunidades que nós temos. Só que nós estamos desperdiçando estas oportunidades, né? Então, eu acho que o Brasil tem que retomar o seu modelo de desenvolvimento baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As suas empresas têm que prestar atenção na vulnerabilidade dos seus próprios negócios para diminuir os seus riscos e aumentar a sua resiliência. Eu acho que o Brasil tem oportunidades de ouro para aproveitar nessa questão e vamos trabalhar para que o Brasil se torne uma nação muito mais sustentável, tanto no agronegócio quanto globalmente falando, aumentando a sua responsabilidade em relação às mudanças climáticas globais. Para isso, basta nós cumprirmos os compromissos internacionais que o nosso país assumiu. O primeiro deles é zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, reduzir em 30% as emissões de metano, principalmente das áreas de pastagem e produção de carne até 2030 e se tornar neutro em carbono em 2050. O que nós não temos as 3 metas são muito importantes para o Brasil, mas o que nós não temos ainda é um governo que coloque estas metas, esses compromissos, em termos de leis que têm que ser cumpridas pelas empresas, pela sociedade como um todo. Então, o Brasil tem muito o que fazer e vamos esperar que este governo ou o próximo governo realmente haja fortemente nesta direção. Verdade, Artacho. Nós já fizemos muito e temos que continuar fazendo muito ainda, né? Nós estamos distante ainda. Quando a gente aprofunda a questão do aquecimento global, a gente vê que tem muita coisa a ser feita. Almir, você que representa aí a Canoeste, né? Executivo da Canoeste, como que essa interlocução está chegando no homem do campo, né? A gente acabou de ouvir o professor Paulo Artacho dizer que se a gente não tiver um equacionamento bacana do aquecimento global, isso vai interferir em chuva, isso vai interferir em seca e diretamente no homem do campo, né? Como é que é essa visão aí do homem do campo? Bom dia a todos, é um prazer, obrigado pelo convite, Paulo. E mais uma vez levar os nossos sentimentos em relação ao setor produtivo, acho que vale a pena até para esclarecer alguns pontos. Hoje, por vezes, o nosso lado, os produtores de cana, por vezes são tratados até de maneira jocosa em relação a como se utiliza do processo produtivo. E eu aqui como Canoeste, eu afirmo para vocês que nós somos verdadeiros protetores do meio ambiente, considerando as regras hoje que nós temos que seguir e que vemos seguindo ao longo do tempo, de acordo com a evolução do processo de sustentabilidade. Hoje, como Canoeste, a gente trabalha um conceito de sustentabilidade para entregar para o produtor de cana, produtor independente, ferramentas institucionais e ferramentas tecnológicas para que ele possa produzir de maneira sustentável e que hoje já é feito. Talvez grande parte precisaria inventariar tudo que se é feito nesse sentido em relação à produção ao meio ambiente. E ele só consegue ter acesso a isso de maneira mais assertiva se for através de uma organização que democratize esse tipo de valor, democratize esse tipo de ferramenta para que ele possa desenvolver junto com o setor produtivo, né? A questão de sustentabilidade hoje é uma demanda importante, mas acredito que o produtor, de acordo com as ferramentas que nós temos hoje, temos muito a melhorar, sim. A tecnologia vem trazendo oportunidades, como foi dito. Hoje, por exemplo, a gente consegue, através de tecnologia de imagem, biomassa, trabalhar a melhora de consumo de insumo, né? Melhorando assim o custo de produção, você podendo fazer intervenção mais localizada em determinado aspecto.
Por outro lado, a gente tem significativa vulnerabilidade de clima, como a gente pode falar, inclusive em relação à seca. Hoje nós trabalhamos com uma área biológica, então tudo está atrelado a riscos de incêndio. E é importante a gente falar também que na nossa atividade, o incêndio de cana-de-açúcar ele não é uma estratégia. Não faz sentido a gente colocar fogo numa matéria biológica no campo que geraria energia na caldeira. Então, quando um canavial hoje passa por um processo de incêndio, é uma dor de cabeça significativa e nós não temos interesse nenhum. E por vezes, até por levantamento que nós fazemos, 70% dos incêndios que ocorrem nas áreas agrícolas, elas advêm da rodovia, né? Então, trabalha-se também um aspecto pedagógico para a sociedade, para falar o como é importante determinadas ações, né, nesse sentido. A gente vem discutindo várias ferramentas e melhorias no processo, mas vamos lembrar hoje que no processo produtivo, e tudo que envolve a relação do etanol, todos os aspectos positivos que a gente já conversou e a gente pode discutir além disso, 50% da produção de cana hoje, uma unidade industrial, por exemplo, 50% é cana própria e 50% é produtor de cana. E a cadeia como um todo precisa encarar o produtor de cana também como ferramenta importante para atingir a sustentabilidade, né? Então, é um trabalho árduo aí, significativo, mas a gente está junto. Vamos junto e a gente vai discutindo como poder melhorar isso. Bacana, Almir. Professor Gonçalo, tudo bem? Obrigado aí por estar com a gente. Como o senhor avalia o Brasil na questão de sustentabilidade, né? Assim, eu aqui tenho uma visão de que a gente faz muita coisa que ninguém faz, né? Ou seja, nós temos o melhor combustível renovável do mundo, nós temos as melhores práticas agrícolas do mundo, nós preservamos o meio ambiente, nós temos aí todo um protocolo que nós seguimos e, ao meu ver, os outros países já não seguem mais ou nunca seguiram ou não estão se adequando para que tudo que o professor Paulo Artacho falou. O que a gente pode enxergar do Brasil em relação ao mundo na questão sustentabilidade? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês, com Paulo, Almir. Eu diria o seguinte, Paulo, o Brasil, quando a gente olha, né, a quantidade de CO2 na atmosfera e tal, o Brasil contribui com relativamente pouco, né? Entretanto, a qualidade das nossas emissões são vergonhosas, né, para dizer o mínimo. Quando a gente olha, por exemplo, a produção agrícola mundial e a geração de riqueza através da produção agrícola, o Brasil tem a noção de que nós somos os segundos, né, maiores exportadores do mundo em termos de valor. Não é verdade. O segundo maior exportador do mundo em termos de valor é a Holanda. E a Holanda faz isso em 10 mil hectares. 10 mil hectares é o que nós estamos queimando todo ano na Amazônia. Isso é inaceitável, isso é insuportável, isso é uma vergonha para todos nós. E como você falou, o agronegócio, e o Almir colocou, e eu conheço, eu sou produtor rural também, né? Eu sou produtor rural, produzo cacau, sei exatamente do que vocês estão falando. Uma série de leis, eu produzo na área de Mata Atlântica, que a gente não só... Bom, eu não derrubaria de forma nenhuma, mas a gente não só não derruba, como a gente refloresta. Então, o produtor rural, na sua absoluta maioria, ele segue uma quantidade de regras gigantesca e ele vai ser prejudicado, já está sendo prejudicado fortemente por essa política absolutamente irresponsável, que não é do produtor rural, de novo. Eu concordo totalmente com o que o Almir está falando. Então, o produtor rural ele vai ser penalizado 2 vezes. Porque hoje em dia vocês sabem que o que interessa é a imagem. Quem for no exterior e falar hoje do Brasil, vai ver todo mundo virando a cara. Infelizmente, nossa imagem foi deteriorada enormemente. E isso, até do ponto de vista de estratégia para a nossa produção rural, é terrível. E segundo, o Paulo falou aí rapidamente, mas os rios voadores não são mais teoria, né? Uma hipótese. É fato.
Nós hoje conseguimos compreender o clima de uma forma incrível, extraordinária. Para vocês terem uma ideia, o Paulo não chegou a comentar, mas esse aumento de 1% de aumento da temperatura, pessoal, só para botar alguns números, né, corresponde a 1 vezes 10 a 19 quilojoules de energia retida na atmosfera. Vocês terem uma noção do que é isso? E Paulo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Isso é mais do que todas as reservas fósseis que a gente tem no planeta. O clima não é brincadeira. A gente tá dançando na beira do precipício, sabe? Então, Paulo, eu vou falar mais à frente isso aí. Eu não sou pessimista, não. Eu sou extremamente otimista. Como eu disse, o Brasil contribui, entre aspas, né, com cerca de 1,5% do CO2 emitido, mas a nossa destruição da Amazônia é inaceitável, insuportável, vai nos prejudicar a todos. Eu não estou nem aí para que estrangeiro nenhum fala. Eu não estou nem aí para que eles... Minha preocupação é com a gente mesmo, sabe? É com a nossa realidade. E acho que a solução para esse grande problema está no agronegócio. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente. Obrigado, Gonçalo. Paulo, olha o que nós pusemos na mesa, né? Se a gente for analisar friamente, né? Eu acho que no Brasil tem muito por fazer, né? Eu já ouvi em outros painéis. Se não for desmatamento zero, não adianta fazer o resto. Acho que o primeiro passo é não desmatar o que nós temos de mais precioso. Ponto. Segundo ponto, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem discutindo já em vários webinários, em vários temas que nós trouxemos aqui. O que realmente, qual o passo 1, 2, 3 do Brasil na agenda global, na questão ESG? Ou seja, na tua visão, Paulo, a gente começaria por onde? Sendo 1, 2, 3 nas prioridades que o Brasil tem que tomar para ter essa visão global modificada. Olha, é fácil responder essa questão, basta a gente olhar o perfil das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Né? Cerca de 44% de nossas emissões são diretamente associadas com desmatamento da Amazônia, como o Gonçalo colocou. O segundo maior emissor, com 28% do total de emissões do nosso país, é as atividades agropecuárias, né? Elas são muito significativas. A indústria, ela só corresponde com cerca de 19% das nossas emissões. Bom, em primeiro lugar, o Brasil tem uma oportunidade de ouro que nenhum outro país do mundo tem, de reduzir em 44% as suas emissões rapidamente, de uma maneira muito barata e de uma maneira com co-benefícios para o próprio agronegócio na manutenção dos serviços ecossistêmicos extraordinário. Nenhum outro país do mundo tem a possibilidade de reduzir 44% das suas emissões em 6 anos. Nós temos. Isso é possível de ser feito, é fácil, é barato, basta que as leis brasileiras sejam cumpridas. Quer dizer, veja que situação única que nenhum outro país do mundo tem. A segunda componente é a componente da produção de alimentos do agronegócio. E essa componente talvez seja a maior preocupação dos cientistas. Por quê? Porque, embora descarbonizar o setor de energia já temos a tecnologia para fazer isto, né? O IPCC, no último relatório do Grupo de Trabalho 3, colocou muito claramente que nós não precisamos desenvolver qualquer nova tecnologia. Energia solar e eólica têm preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. As tecnologias já estão aí, basta políticas públicas incentivando essa implementação, né? Agora, temos um problema muito grande pela frente. A população mundial vai ser de 10 bilhões de pessoas em 2050 e a grande questão é como alimentar essas pessoas tendo que ter emissões zero de gases de efeito estufa. Que mágica vai ser essa que vai permitir alimentar 10 bilhões de pessoas com net zero, né, como chamado? Isto é um desafio, gente, enorme. Vai precisar de inovação tecnológica no campo, o programa de agricultura de baixo carbono da Embrapa vai ter que ser fortemente expandido e assim por diante. Este, para mim, é o grande desafio. Agora, o desafio maior é da governança
em cada país e também a governança global. Quer dizer, quem é que vai dirigir todo este processo, né, de descarbonização e mudar toda a nossa economia para uma economia que seja minimamente sustentável? Não é uma tarefa pequena, nem uma tarefa fácil, né? E a ONU, que é o único órgão que nós temos hoje supranacional, não tem sequer mandato para fazer essa tarefa urgente da nossa sociedade. Nós vamos ter que fazer isso, porque nós não temos outra alternativa, porque o nosso atual modelo de desenvolvimento ele não é sustentável nem a curto prazo. E a grande questão é como é que a sociedade vai construir esta nova economia planetária. As implementações de ESG em algumas empresas são o início e um indício de que esta pode vir a ser um caminho possível. Agora, nós vamos precisar muito mais que isso. Vamos precisar do engajamento dos governos municipais, estaduais, federais e legislação a nível global. Nós vamos ter que parar o poder das grandes companhias de petróleo que lucraram 3 trilhões de dólares no ano passado só com emissão de gases de efeito estufa. Enquanto essa política toda não se ajustar para a construção de uma sociedade minimamente sustentável no futuro, nós vamos ficar em debates um atrás do outro, como esse que a gente está agora. É muito interessante, mas nós precisamos de ação e ação urgente. Quem vai apertar o botão do restart do nosso planeta, né? Essa que é a pergunta. Né? Essa que é a pergunta. Almir, hoje quando a gente fala no produtor de cana-de-açúcar, a gente está falando de um segmento que é um contribuidor fantástico para a diminuição, para sequestro de carbono, né? Hoje, se a gente for olhar os nossos canaviais, eles são ali a maior máquina transformadora de sequestro de carbono do planeta, né? A gente consegue enxergar ali essa troca, né? Isso está sendo remunerado ao produtor rural, o produtor rural tem essa consciência, né? A gente fala tanto aí de RenovaBio, fala tanto aí de remuneração por estar fazendo bem feito, né? Isso está chegando ao homem do campo? É um assunto polêmico, mas é importante, acho que a gente tem que colocar o dedo na ferida, né, Paulo? Eu não estava planejando falar sobre esse assunto, mas que bom que chegou, então vamos lá. O RenovaBio hoje, se a gente parar para pensar, na legislação crua, ela não inclui os produtores de cana, né? Os produtores de verdade. Se a gente parar para fazer uma análise complexa do sistema de descarbonização, a gente percebe que grande parte, se não a maior parte da descarbonização de verdade, acontece no campo. O programa RenovaBio é um programa maravilhoso, o contexto de formação dele é de uma inteligência ímpar. Porém, nós pedimos, como produtores de cana, representados pela Orplana, que houvesse uma revisão na legislação para que o produtor de verdade fosse incluído em parte do projeto. Hoje, acontece que algumas unidades industriais já repassam para alguns produtores, para os produtores que fazem parte do RenovaBio, propuseram uma participação aí, mas a gente acredita que tudo que é legal tem que estar escrito e registrado, senão cada uma vai fazer de um jeito, né? Então, os produtores lutam para que tenha esse pleito atendido. O RenovaBio hoje precisa ter este olhar também para a parte do campo, né, dos produtores de cana. Como eu disse na resposta anterior, no primeiro bate-papo, se a gente parar para pensar que uma unidade industrial ela tem 50% de cana própria e 50% de cana de produtor de cana, né? Então, é importante que para o produtor consiga ter atitudes sustentáveis também seja remunerado para isso, para que ele possa ter um investimento. A gente não consegue, nós que estamos trabalhando diretamente com esses produtores, a gente precisa mensurar quanto custa, inclusive, manter serviços ambientais. Hoje, as áreas de preservação, dentro das nossas fazendas, das nossas propriedades agrícolas, existe um custo de monitoramento, um custo para que aquilo esteja resguardado, o percentual esteja respeitado. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, somando nos 3 pilares, que tem a questão ambiental,
tem a questão social, mas tem o pilar econômico. Não adianta nada a minha propriedade estar sustentável e eu estou tomando prejuízo, porque assim, eu preciso de uma certa maneira ter o equilíbrio das contas para que eu consiga respeitar todos estes parâmetros e essas regras para que a gente tenha uma relação ética e justa, né? Estamos juntos no mercado para estar todo mundo sendo beneficiado, para que a gente também tenha o estímulo necessário para continuar sendo sustentável. E esse pilar econômico não pode ser destacado. É importante que o produtor consiga ter acesso, e hoje, através das associações, em especial da nossa, a gente está com esse olhar de sustentabilidade, inclusive para trabalhar certificações, para que ele tenha outras fontes de renda, além da cana entregue na unidade industrial, que envolve certificação de bom sucro, que envolve a certificação para o processo do RenovaBio, né? Então, cada dia mais a gente tem outros produtos além da cana. A cana a gente entrega na unidade industrial para a produção de açúcar, de etanol, mas o processo de produção de cana gera outros produtos que a gente está atrelado ao mercado, que incentiva e estimula a produção sustentável. E o produtor, voltando mais uma vez nesse sentido, a gente, quando pensa em produtor rural, a gente pensa em sustentabilidade, e o produtor rural, por vezes, emprega 4, 5, 6 cabeças da mesma família. Então, é uma atividade que ela precisa ter um olhar, a gente precisa dignificar essa posição, porque na fazenda, a empregabilidade da própria família, se não for ali, talvez no mercado de trabalho teria uma outra demanda, né? E o fato de já conseguir, a partir dali, uma empregabilidade dentro daquele mesmo conceito familiar, daquela mesma proposta de negócio que eles estimularam, embora hoje, mesmo com relação à questão da produção familiar, nós incentivamos muito a profissionalização, que eles se enxerguem como empresários rurais, porque precisa acompanhar custo, não pode misturar as contas, uma coisa, outra coisa, né? Trabalhar o conceito de empresários rurais, para inclusive mantê-los no mercado, né? Mantê-los equilibrados, mantê-los eficientes, né? Faz parte da nossa estratégia, da nossa linha de raciocínio futuro, para que a gente consiga, de uma maneira justa e ética, seguir esse setor de produção de cana. O produtor rural hoje ele é o executivo do campo, né? Não tem como mudar, né? Ele é um cara ligado na bolsa, ele é um cara ligado no clima, ele tem vários acessórios ali que ele pode utilizar. Ele deixa de ser aquele produtor rural que a gente tem que dignificar, como você falou, né? Para ser o executivo do campo que acorda cedo e contribui. E nesse sentido, né, Gonçalo, a gente estava até batendo um papo antes, eu acho que aqui a gente é tudo apaixonado por bioenergia, justamente por isso, né? Porque você pega o produtor rural, o executivo do campo, e vai parar lá no combustível da aviação que está levando os passageiros, o carro da Volkswagen que está sendo produzido, né? Quando a gente falou nesse início aqui, a gente já está aí na metade do nosso bate-papo, a gente apontou vários problemas que nós vamos ter com o aquecimento global, né? Quando a gente fala de problema, automaticamente a gente precisa criar a solução. Como que o Brasil está criando essas tecnologias, Gonçalo, para que a gente aproveite esses problemas para vender tecnologias sustentáveis, sabendo que a gente é um dos países que mais tem essas tecnologias disponíveis, né? Tem diesel de cana-de-açúcar, tem biogás, tem hidrogênio verde, tem veículos flex, tem uma oportunidade gigantesca. Como que o Brasil está se posicionando? E no caso aí da Unicamp, a gente sabe que vocês têm ações que vão permitir que a gente exporte essa tecnologia. Paulo, ligando aí o que os dois colegas falaram, primeiro, eu concordo totalmente com o Artacho. Como é que a gente vai convencer a fazer o certo? Como é que a gente vai convencer a fazer o certo? Porque, Paulo, eu sou geneticista, então, como geneticista, eu sei perfeitamente que a morte não é necessária, sabe? Para o indivíduo. Assim como a extinção não é necessária para a espécie, mas ela é necessária, né, para o planeta. Porque o planeta muda, a velha e boa entropia. Então, a gente tem que desaparecer porque nós fomos planejados para uma determinada situação e a situação mudou, né? Curiosamente, rapaz, como espécie, 99,99% de tudo que já viveu já está extinto.
eu tenho aquela sensação de que o homem caminha meio que de forma assim, como é que se diz, que ele não consegue nem perceber nem parar. Entretanto, nós temos uma coisa que nenhuma espécie até hoje teve, que é esse cérebro, né? E esse cérebro que hoje está nos acelerando a extinção, pode perceber e parar. Como é que a gente faz isso? Aí eu vou levar aí o caminho do Almir, com bons negócios. Eu também não consigo enxergar uma governança mundial, como o Paulo comentou aí, né, a dificuldade de uma ONU, como é que se diz? Você vê qual é o sentido de uma guerra como a que a gente está tendo agora? Então, como é que a gente converte isso em bons negócios? Eu tenho uma ambição. Minha ambição é muito simples. Eu acho que o Brasil tem que se tornar um grande sorvedouro de CO2. A gente tem que ser o primeiro país carbono negativo do mundo. Temos tudo para isso, como o Paulo aí já comentou. E Almir, eu acho que um dos produtos principais dos canaviais no futuro não vai ser nem a cana vai ser coproduto. O produto principal vai ser o crédito de carbono. O RenovaBio, feito pelo amigo Miguel Ivan, um gênio, um filósofo, e a gente precisava de gente de fora para pensar num projeto como esse, né? A gente tem que encontrar todo mundo. O produtor, meu Deus do céu, esse tem que ser o maior beneficiado, o produtor da biomassa, né? Por quê? Porque quem disse que a gente precisa de adubo? A gente não precisa de adubo. Tem micro-organismos capazes de fixar tudo. Porque a gente precisa de conhecimento aplicado a isso aí, né? Você vê, a gente desenvolveu cana-energia. Paulo, a gente teve a seca de 2016 colocando fileiras de cana-energia contra a cana normal. A cana normal sofrendo, se acabando, a cana-energia verde, nitidamente fixando nitrogênio. Quer dizer, porque a gente precisa botar conhecimento nisso aí. Outra coisa, né? Outra coisa muito importante. Então, Almir, rapidamente comentar isso. Tem que ir em toda ponta. Por exemplo, o cara que abastece com etanol, ele tem que receber CBIO. E vocês já viram quanto vale um Bitcoin? Qual o sentido disso? O sentido é simples. Nosso cérebro é uma máquina de jogo e nós não somos sérios. Nós somos crianças, continuamos crianças a vida inteira. A gente quer jogar. Enfia o RenovaBio, Almir. Enfia o RenovaBio num aplicativozinho que o cara compra e vende o tempo todo, que o cara vai abastecer, eles recebem RenovaBio. Gamifique isso, meu amigo, e ninguém segura. Então acaba a obrigatoriedade de distribuidora, que tem sido um empecilho político, né, para que esse negócio desenvolva. O cara na ponta, que é quem realmente fixa. Eu queria rapidamente comentar, e com muito cuidado, porque eu sei que não é minha área de expertise, mas rapidamente, só para botar algumas ideias. Você vê, em 10 km de atmosfera, a gente armazena tanto CO2, né? Ou melhor, muito menos CO2 do que nos 30 centímetros da camada de solo. É aí que é a nossa grande captura. Todo mundo devia estar produzindo, né, e colocando sob a forma de carvão, né, do biochar, carbono no solo. Estrutura o solo, melhora imensamente a nossa produtividade. Aí nossos índios, né, Tacho, com a terra preta de índio, que nada mais é do que isso, aumentando a produtividade do campo e fixando. A Dinamarca paga, salvo engano, $200 por tonelada de biochar fixada no solo. Esse negócio não some nunca mais, permite estruturação. A nossa cana, Almir, vai sair de 80 toneladas para 120 e a gente ganha mais crédito. Paulo, a gente está à frente de uma imensa oportunidade. Agora precisa de tornar isso um bom negócio para atrair gente e, novamente, gerar crédito de carbono para todo lado, gamificar isso de forma que a gente tenha novos empreendedores trazendo para cá e querendo produzir cada vez mais, emitindo menos. Ou melhor, capturando mais. Na ponta da lança, Gonçalo, qual que você acha que seria a tecnologia mais viável, mais rápida para o Brasil exportar e mostrar essa solução ambiental? Paulo, a gente está acabando um trabalho de um aluno, o Marcelo Galto, que é um sujeito genial, e o nome do trabalho é Vigor Híbrido. Quando a gente faz as análises, o carro híbrido é imbatível. Ele só vai ser batido pelas células de combustível, que é um tipo de equipamento, né, capaz de converter a energia química do etanol em energia elétrica. Que vocês sabem, o motor elétrico tem 3 vezes mais eficiente do que o motor a combustão, é uma tendência, só que a bateria metálica é um absurdo total. O etanol é uma bateria de carbono. A gente tem que desenvolver a tecnologia para converter essa bateria de carbono, né, em célula combustível. Célula combustível é um negócio super antigo. O que a gente precisa de botar nos nossos cérebros,
nessa direção e tornar o desenvolvimento das células combustíveis a etanol e biometano uma obsessão nacional. Isso tem que ser uma obsessão nacional. Os colegas da USP estão trabalhando nisso, aqui na Unicamp estão trabalhando nisso, mas tem que ser um programa de Estado. A Volkswagen tem sido fundamental, o amigo Pablo de Si se tornou um embaixador, né, dessa jabuticaba de exportação, né? Então, eu sou extremamente positivo, né, otimista em relação a um futuro que pode ser auspicioso, se a gente não quiser caminhar para a extinção. Verdade. Professor Paulo, na ponta da lança aí, do lado de cá, do lado da USP, né, qual que seria a tecnologia que o senhor acha que o Brasil poderia exportar e levar a questão da sustentabilidade a outros países? Olha, acho que o Gonçalo já deu essa dica, né, na brilhante exposição que ele fez, não só do lado da USP. Primeiro, eu concordo com o Gonçalo, quer dizer, não é USP, Unicamp ou setor produtivo. Ou todos nós nos juntamos num esforço nacional, né, bem dirigido, como a China fez, né? A China, há 20 anos atrás, decidiu, gente, nós vamos ser o maior produtor de células solares do planeta. Eles decidiram isso, fizeram um programa, investiram, e hoje você não consegue comprar em nenhum lugar do mundo uma célula solar que não seja fabricada na China. Ela acabou com a Siemens, na Alemanha. Ela acabou com os fabricantes americanos. Por quê? É importante a gente aprender lições, né? Porque eles tiveram um governo que deram uma direção, olha, para essa direção que é que nós queremos que a ciência, a sociedade e as indústrias vão, deu apoio financeiro, legal e assim por diante, e o resultado está aí. Enquanto a China se torna uma enorme potência, o Brasil está patinando com um crescimento de 1% ou abaixo disso. É muito claro a demonstração de que é necessário haver um trabalho de coordenação entre pesquisa básica às vezes, né? Pesquisa aplicada nos grandes desafios nacionais, e certamente esse é um grande desafio nacional, né? E eu acho que e o Brasil está cheio de oportunidades, como essa que o Gonçalo falou, armazenamento de carbono no solo. Não tem outro país que tenha tanta oportunidade quanto o Brasil tem. Nós temos muito mais oportunidade que Estados Unidos ou qualquer país europeu ou mesmo a China. Agora, o que nós precisamos é de governo que realmente trabalhe na direção da sustentabilidade do nosso país e olhando para o futuro, não olhando para o próximo ano ou daqui a 2 anos. E a mesma coisa com as empresas. Enquanto empresas ficarem focadas, eu quero aumentar a minha taxa de lucro no ano que vem, nós não vamos sair desta crise. Nós temos que ter homens de negócio, governantes que tenham uma visão de longo prazo e digam para onde nós queremos levar o Brasil. E o Brasil tem oportunidades extraordinárias de liderar a questão do mercado de carbono, do sequestro de carbono. Nenhum outro país tem essa possibilidade como nós temos. Então, nós estamos com tudo na mão, na verdade, se você olhar, né? Agora o que nós precisamos é implementar essas oportunidades. É isso aí, é muita oportunidade, tem que pegar uma, seguir, pegar outra, seguir, porque senão fica olhando aquele monte de oportunidade e acaba não saindo do lugar, né? Porque aqui tudo que se plantar dá, né? É tanta abundância que eu acho que isso às vezes atrapalha a gente, né? Você pega países que sofrem mais com seca, com neve, com deserto, você vê que os caras são mais parrudão, né? Eles pegam aquilo ali e fazem. Então, é o dever de casa que nós temos aí, né, Paulo? Trabalho de longo prazo, né? Não adianta um governo chegar e falar que vai mudar. Nós temos que ter essa consciência, e muito disso vem da escola, né? Dos nossos filhos, de você incutir na cabeça deles a bioenergia, a sustentabilidade, essas questões, né? A gente sempre comenta aí, será que nossos consumidores do futuro vão querer ser abastecidos por caminhões que levam até ele produtos idos por diesel, né? Não tem sentido, né? Então, acho que tudo isso aí é um motivo para a gente pensar. Almir, na ponta da lança, na visão da Canoeste, eu sei que tem muita coisa que vocês estão aí, projetos saindo da gaveta, tem muita coisa que vocês estão fazendo do lado do produtor rural, unindo essa massa aí, para deixá-la cada vez mais qualificada. Qual seria a sua visão aí de lançamentos, de oportunidades, de tecnologias para
que o produtor rural consiga cumprir as agendas que ele precisa aí na questão de sustentabilidade? Como associação, Paulo, nós precisamos dar acesso. Acho que é essa a nossa principal premissa, né? Então, como associação de produtores de cana, a gente precisa democratizar tudo. Na verdade, é chamar e falar assim, ó, a partir de agora a gente está nessa tendência, é importante se adequar também, e vamos junto, tipo, sozinho você não vai, mas você vai com a gente. E aí, vou comentar, embora o professor Gonçalo comentou, mas assim, a gente está, sim, desenvolvendo, tirando da gaveta um projeto para micro-organismos, para insumos biológicos, que a gente vai colocar em prática através da associação, para que eles possam melhorar a nota de eficiência energética deles, né? É uma tendência. Eu fico feliz porque na Canoeste a gente tem liberdade para pensar além, então, assim, a nossa diretoria nos dá todo o apoio para a gente trazer as inovações necessárias que tanto o setor precisa. E como nós somos uma associação forte, a gente consegue fazer frente às necessidades dos produtores, né? E o primeiro passo para ser sustentável é fazer parte da associação, porque é através da coletividade que a gente consegue desenvolver a cadeia. Hoje, os produtores eles já estão, sim, bem enquadrados. Nós começamos com um projeto que está finalizando aí de programas de boas práticas e certificações, e a principal demanda que a gente encarou foi a necessidade de inventariar oficialmente tudo aquilo que já vem sendo feito e que, por vezes, a gente é mal interpretado ou não tem. E, infelizmente, o produtor, até no nível de desenvolvimento administrativo, executivo da empresa rural dele, não tinha como rotina inventariar tudo que já tem sido feito, né? Então, nós, como associação, a gente está inventariando o bloco. Então, a hora que a gente entregar todas essas ações inventariadas através do bloco dos nossos fornecedores de cana, são números significativos e impressionantes como tudo já tem sido feito. Então, como associação e como produtor de cana, tem muito a ser trabalhado. A gente fala de tecnologia, mas embora a gente tenha a questão do crédito de carbono, a produtividade ela vem do campo mesmo. A safra ela só se faz no ano, então as projeções, embora a gente tenha perspectivas, mas assim a gente fala que a safra se constrói no ano, mas o futuro se constrói agora. Então a gente tem que começar, embora hoje pode ser um benefício, pode ser um valor agregado, pode ser um adicional, chegaremos no momento que é a condição sine qua non no processo de produção de cana. Então, é importante a gente comece a se adequar e agora que a gente está se adequando por vontade própria, até que vai chegar o momento que a gente terá que, de maneiras mais coercitivas, assim, a gente pode falar. Bom, gente, estamos chegando no final, né? Passa rápido e esse assunto é uma delícia discutir, ainda mais com pessoas que nem vocês aí que levam o nome do Brasil afora aí, desponta, questiona, não é só figuração, né? Fala o que tem que ser dito e isso é muito importante, eu acho que é assim que a gente cresce. Gonçalo, suas considerações finais sobre o tema e já aqui deixar o agradecimento do seu tempo, que eu sei que é um dia a dia corrido aí, muita coisa acontecendo, e por favor. Bom, Paulo, é um prazer enorme, né, estar aqui com os colegas. Eu acho que tanto o Artacho como o Almir tocaram num ponto fundamental. Você vê, sem combinar nada, a gente chega à questão da governança, né? Eu acho que o Brasil, nós somos um país, e você também comentou isso, ricos demais, rapaz. Todo país rico demais. Rico demais é tropical, é diferente, por exemplo, quando você sabe que tem um inverno. Um sertanejo sabe que esse ano choveu, talvez a próxima chuva venha daqui a 5 anos. Como é que você planeja nisso? Outra coisa, nosso cérebro trabalha a baixa temperatura. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, eu duvido que se Newton tivesse em Ilhéus e uma jaca caísse, ele ia pensar em gravidade. Ele ia pensar em cortar a jaca, então... Eu acho o seguinte, o mundo evoluiu, os ar-condicionados, isso não é detalhe. Teve um primeiro-ministro coreano que disse o seguinte, a invenção mais importante do homem
para o nosso desenvolvimento foi o ar-condicionado. A gente está aqui, né, permitindo pensar, permitindo projetar, permitindo botar esquadro. O Paulo comentou uma coisa que eu acho fundamental: a gente precisa de Estado, não é governo. A sociedade brasileira se distrai com bobagens, enquanto que a sociedade chinesa diz o que é que eles vão ser daqui a 20 anos. Então, a gente tem que ser capaz de fazer esse planejamento. E, Almir, o que você comenta, organizações como a que vocês têm, é que nos enche realmente de certeza que a gente vai chegar lá. A gente não pode gastar energia nacional em distrações, em bobagens. Nós temos que saber que governos passam, o Estado fica. Temos que ter política de Estado. O exemplo do Paulo Artacho com o IPCC. Você vê o que é o IPCC? O IPCC é uma organização virtual de várias pessoas. Eles não produzem diretamente, mas capturam tudo que é produzido de melhor qualidade, botando gênios como o Paulo, né, para analisar, para avaliar, para gerar soluções que as políticas públicas têm que absorver. Então, pessoal, com isso eu encerro. Agradeço demais, uma honra estar aqui com vocês, né? Estar aqui com vocês, podendo trocar algumas ideias. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Almir, suas considerações finais, já te agradeço aí o seu tempo, a oportunidade de estar com a gente aqui. Por favor. Imagina, eu que agradeço, e quando a gente pode ter um debate rico é sempre importante, porque ainda assim a gente coloca nossas considerações e quem nos ouve também pode pensar conosco e criar novos entendimentos, né? Então, sempre que a gente pode contribuir para o desenvolvimento, seja da sociedade ou da cadeia como um todo, a gente está sempre disposto. Obrigado pela oportunidade, Paulo, acho que é isso. Obrigado, Almir. Paulo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho que todos vocês aqui têm com a FenaSucro e Agrocana, que vai acontecer de 16 a 19 de agosto. Já põe na agenda aí, viu, Gonçalo? Paulo, Almir, 16 a 19 de agosto em Sertãozinho, capital mundial da bioenergia. Então, eu queria que o senhor fosse aí para os encerramentos, dando a sua visão, e eu acho que fazendo um resumo de tudo isso que a gente comentou até agora, né? Eu acho que o senhor representa muito bem todos nós aqui, e fechar com chave de ouro aqui esse rico debate de hoje. Olha, gente, acho que fica muito claro que a humanidade está numa encruzilhada. Assim como na transição do feudalismo para a sociedade da Renascença, assim como a transição da Revolução Industrial, que trouxe benefícios enormes para a sociedade, mas também trouxe problemas. Nós estamos numa terceira encruzilhada na história do desenvolvimento da humanidade. Ou a gente realmente muda o nosso sistema produtivo para um sistema mais justo, mais sustentável, mais ambientalmente relevante, ou realmente nós vamos sofrer muito, como não só nas próximas gerações, mas nesta geração também. Então, para resolver essa questão da encruzilhada, né, nós precisamos, como o Gonçalo colocou muito bem, da questão da governança. Nós falamos muito da questão ambiental, mas eu queria lembrar a componente sempre esquecida do ESG, que é a componente social. Veja, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.100 por mês, e milhões de pessoas tentam sobreviver com R$ 1.100 por mês. Nós temos 30% ou 40% de desemprego para negros e para pessoas pobres, né? Muito subemprego, né? Nós temos a fome batendo na porta de milhões de pessoas. Então, isto não pode ser esquecido, né? Isso não se sobrepõe com a questão ambiental. Nós temos que ter soluções integradas que levem em conta o meio ambiente, a questão social e, como nós conversamos bastante, também a questão da governança. E nós vamos vencer essa crise como humanidade, porque nós não temos outra alternativa. Nós vamos ter que viver dentro dos limites que o nosso planeta coloca do ponto de vista de recursos naturais, né? Não há outra saída para isso. O problema é que isso vai demorar um certo tempo e milhões ao longo dessa trajetória não vão sobreviver até a humanidade entrar de novo nos trilhos de um desenvolvimento sustentável. Então, a nossa tarefa como cientista, a tarefa do Almir como empresário e a tarefa de comunicadores é basicamente levar a mensagem para a sociedade de que quanto mais cedo nós desenvolvermos uma economia
e empresas sustentáveis, menores serão os danos para os nossos filhos e os nossos netos. Essa, eu vejo, é a grande tarefa que nós temos, e esta tarefa é possível de ser realizada, e ela vai ser realizada, porque nós não temos um plano B, nós não temos uma outra alternativa. Então, vamos trabalhar nessa direção, todos juntos, né, coordenados, né, empresas, ciência, comunicadores, governantes, porque essa, na verdade, é a única saída para o nosso planeta. Obrigado, Paulo. Que delícia esse debate de hoje, gente. Olha o nível que nós chegamos, né, de apontar todos os dedos na ferida, colocar ali de uma maneira gostosa, saber do desafio que nós temos pela frente, né? E realmente eu vejo grandes problemas e enormes oportunidades para todos nós, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer em nome de toda a equipe Fenasucro e Agrocana Trends, que nos possibilitou esse debate de hoje, ao nosso patrocinador Agreco. É isso aí, gente, é debate de alto nível com pessoas fera no segmento. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até mais.